Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. A prisão de uma mãe aí, gente, que estaria vendendo o filho recém-nascido após o parto dentro de um hospital da Grande BH, levou a polícia a descobrir um esquema internacional de venda de crianças que pode também estar envolvido com o tráfico de órgãos. Chuvas continuam intensas em Minas. Na zona da Mata Mineira, 130 famílias estão desabrigadas. No anel rodoviário da capital, um buracão fechou a pista no sentido Rio. Na Grande BH, uma rua movimentada foi interditada por causa desta cratera. Na BR-265, queda de ponte fecha o tráfego. Empresário Marcos Valério faz novo acordo de colaboração premiada. Servidores dos Correios que atuam em Minas aderem à greve nacional. No futebol, os 3 times da capital passaram para a próxima fase do Campeonato Mineiro, ali no topo da tabela. Feira realizada em BH mostra que as universidades de Portugal estão oferecendo boas oportunidades aos estudantes mineiros. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A prisão de uma mãe que estaria vendendo o filho recém-nascido após o parto, isso dentro de um hospital de Contagem, na semana passada, levou a Polícia Civil a começar uma investigação. As primeiras pistas indicaram o que pode ser um esquema de tráfico internacional de crianças. 4 suspeitos foram presos. Em gravação de WhatsApp, uma das suspeitas presas explica como que a mãe deve fazer a cópia do documento para enganar o hospital e o cartório. Segundo a polícia, os bebês eram negociados por até R$30 mil. No braço de Adriano Teixeira Fraga, uma tatuagem de amor aos filhos. Ironicamente, ou não, agora está preso, suspeito de participar de um esquema de tráfico internacional de crianças. Há uma grande organização criminosa de pano de fundo nisso, né? E um mercado muito fácil, que é o mercado da internet, onde qualquer pessoa pode entrar, pode oferecer sua criança de uma gravidez indesejada. Nesses grupos são conversadas maneiras de burlar a legislação e de registrar as crianças aqui para elas serem registradas em nomes de outros pais, a não ser dos biológicos. As conversas no WhatsApp eram feitas por esta mulher, Lília da Conceição, de 32 anos. Nestes prints, investigados pela Polícia Civil, dá para ver Lília negociando valores e enviando comprovantes de depósitos feitos às BIOS, nome dado às mães que pretendem doar ou vender os filhos. Já neste áudio, até o registro da criança é negociado. Se você tivesse algum colega que soubesse, entendeu? Fazer tipo uma xerox, não tem xerox de identidade colorida? Você podia fazer uma na hora de ter o neném, fazer uma com os meus dados e com sua foto, você entendeu? Aí já você entrando com uma identidade com meus dados, os documentos preenchidos vai ser tudo com meu nome. Essa história toda começou quando uma jovem de 24 anos, que prefere não ser identificada, ficou grávida. Ela morava na cidade de Coração de Jesus, que fica no interior do norte de Minas Gerais. Desde que ficou sabendo da notícia, ela estava decidida que não ficaria com a criança. Então, procurou em redes sociais grupos para adoção. Ela então mudou-se aqui para Belo Horizonte, onde trabalhava numa padaria. E essa mudança aconteceu justamente para esconder a gravidez dos pais. Ela chegou a negociar com a Lília a entrega desta criança, mas desistiu do negócio quando o filho nasceu. Enquanto eu estava grávida, eu não tive amor materno, não tinha carinho, não tinha nada, não sentia nada pela gestação. Só depois realmente que ele nasceu, que ele mamou, que ele ficou comigo, que veio aquele amor de mãe. Aí eu já comecei a lembrar e pensar, será que esse meu filho vai ter todas as oportunidades que o meu outro teve? Eu comecei a pensar nisso, será que meu filho vai ter um aniversário, um bolo de aniversário, uma escola, uma pessoa que ama ele de verdade? Ele vai ter uma família? E começou, vinha o arrependimento. Quando a negociação já estava acertada, Lília veio para Minas com o marido, Carlos Alberto Silva, de 62 anos, e outro casal. O acordo entre eles é que se fosse uma menina, Lília e o marido ficariam com a criança. Se fosse menino, Adriano e Leidiane Cruz da Conceição ficariam com ele. Para a imprensa, os suspeitos disseram que a criança não seria repassada. Eu vim fazer um favor para eles, para poder ver essa criança. Eu nunca vi eles, não conheço eles.
Eu fui conhecer ele no carro. A esposa dele, que era amiga da minha esposa, fez esse negócio de grupo aí. Pular a fila de adoção, tudo bem, mas venda e compra, graças a Deus, 1 centavo nenhum, dinheiro sujo rolou na minha mão. No caso, o grupo é de adoção. Eu sou para as mães que quer doar. Agora, a venda eu não participo, não. Tem uma mais maluca, ela quer vender, mas eu vendo, eu não participo, não. O delegado responsável pelo caso explicou como o registro seria feito. Essas pessoas, elas rasgam aquelas fichas, né, que são realizadas no hospital e chegam no cartório no outro dia, falam que teve o filho na madrugada dentro da própria casa, que não deu tempo de chamar o médico, e outros casais, outras pessoas também envolvidas no esquema, chegam como testemunhas para que seja lavrado a certidão de nascimento dessa criança e que ela já saia para outros estados já de forma registrada e legal para famílias adotivas. A Polícia Civil de Contagem ainda investiga essa relação entre os dois casais e não descartou a pior das hipóteses, que seria o tráfico de órgãos. Enquanto isso, os suspeitos seguem presos para não atrapalharem as investigações. A dificuldade é que quando a pessoa quer, né, pegar uma criança ou até um adulto para fazer tráfico de órgãos, ela não negocia isso, porque se a própria mãe da criança descobrir e souber que é para tráfico de órgãos, isso aí impossibilitaria ela de doar essa criança, né? Então isso aí não seria do conhecimento da própria mãe, das próprias pessoas. Esse é um conhecimento que fica mais obscuro, que fica mais restrito e que demanda, né, investigações mais aprofundadas. A gente traz agora um outro destaque desta segunda-feira. As chuvas têm sido tão intensas e constantes em BH que está fácil encontrar buracos no asfalto em todas as regiões da cidade. Motoristas e pedestres precisam ter mais atenção que de costume. Segundo a Prefeitura, só neste ano já foram investidos quase 3 milhões de reais para a revitalização de ruas. Mas está claro que não é suficiente. Um problema recorrente em Belo Horizonte. É só chover que as vias ficam praticamente intransitáveis. A quantidade de buracos na capital assusta e atrapalha a vida dos moradores. O caminhão às vezes não passa, as entregas não vêm por causa disso. Tá difícil, muito difícil. Tem buraco para todo enquanto é lado. Triste, semana passada meu pai perdeu um pneu aqui do caminhão dele, do caminhão. E aí aquela velha história, você liga para a prefeitura, reclama, eles mandam uma equipe para tapar o buraco aí do seu bairro, mas no próximo período de chuvas o problema volta e a dor de cabeça recomeça. Se for para fazer a operação tapa-buraco, faz uma operação correta. Se for para refazer a via, para aquele buraco não aparecer, tem que ser fazer a via. O Dimas é presidente da Associação de Moradores e afirma que todo ano é a mesma coisa. O pessoal, como vai na prefeitura e faz as reclamações e a coisa não prospera, eles acabam indo para a associação. E chegam lá com demandas para a gente fica totalmente sem inércia, o que fazer. Fazemos as reclamações para a prefeitura de novo, aí ela vem pontualmente e fica fazendo remendos pelo bairro. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, só em 2018 já foram investidos quase 3 milhões para a revitalização das vias na capital. A SUDECAP já está com um plano de contingência, um plano que vai ser feito agora a partir de abril, depois das chuvas, de recapeamento de grande parte da cidade. A gente tem feito junto com a SUDECAP um trabalho para minimizar o problema que o cidadão está tendo de buracos na cidade. Então poderíamos fazer a população toda cobrar mais para que eles sejam mais ágeis e que façam não maquiagem, que venham aqui com a equipe de engenheiros para ver qual que é o problema, para resolver o problema, não ficar consertando todo ano. E um buracão se abriu no anel rodoviário, uma das vias de maior trânsito da capital. Resultado, transtorno e dificuldades para motoristas e passageiros. E se você passa sempre por essa área, ali no bairro Califórnia, é bom saber que o conserto não vai ser tão rápido. A interdição pode continuar até quarta-feira. Todas as pistas do anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro foram interditadas. O trânsito foi desviado para a Marginal, na altura do bairro Califórnia, em Belo Horizonte. O problema foi este buraco que se abriu no asfalto. A polícia isolou a área e os funcionários da concessionária Via 040 avaliaram os estragos. A abertura tem cerca de 3 metros de diâmetro e pode ter se formado por conta de um deslizamento de terra na parte que fica encostada na passagem sobre a Via Expressa. De acordo com as primeiras informações, a estrutura do viaduto não foi atingida. O tráfego no local deve permanecer interrompido nos próximos dias.
E por causa dessa interrupção, gente, o tráfego ali, o congestionamento já está intenso nesta região do bairro Califórnia. Então, se você tiver a oportunidade de trocar aí de itinerário, faça isso, porque o congestionamento vai até o bairro São Francisco. Gente, e a intensidade da chuva abriu outra cratera e daquelas bem grandes em uma rua de muito trânsito ali na cidade de Ibirité, que fica na Grande BH. Os moradores estão com sérias dificuldades e uma delas é o acesso para o transporte escolar. Não dá mais para passar nenhum carro pela rua. A população reclama que a prefeitura envia equipes, mas que os trabalhadores não fazem nada para resolver o problema. Além da cratera, os moradores ainda têm que lidar com outro problema no local. A prefeitura deixou uma caçamba sem uso na via e eles reclamam que ela vem acumulando água parada, o que pode causar riscos aí de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Por meio de nota, a prefeitura de Ibirité diz que técnicos foram enviados ao local para ver a extensão dos danos e que já iniciaram obras de contenção. Na quarta, novo asfalto será aplicado. A data de conclusão do conserto total é 30 de março. E sobre a caçamba, que está acumulando água, a prefeitura disse que ela está sendo usada pelos técnicos e que será monitorada diariamente. A Defesa Civil interditou parcialmente um trecho da rua João Camilo de Oliveira Torres, no bairro Mangabeiras, região centro-sul de Belo Horizonte. A decisão foi tomada depois que ficou constatado que um muro no local corre o risco de desabar. A região aí foi sinalizada e isolada. Segundo a Defesa Civil, o proprietário do terreno não foi identificado. Nos 10 primeiros dias de março, as regiões Oeste e Centro-Sul foram as mais atingidas pela chuva na capital. A chuva deu uma trégua hoje, mas os níveis estão acima do esperado para março. Em geral, a região sudeste do país tem sofrido as chuvas acima da média aí para essa época do ano e os temporais têm causado transtornos. O volume de chuvas está 70% acima da média para o mês em Belo Horizonte. Quedas de árvores, alagamentos e deslizamentos têm sido frequentes. Outro problema são as quedas de muro, por causa do acúmulo de água. Aqui havia um de 12 metros de altura que não suportou o temporal e veio abaixo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Cada cidadão tem que fazer a manutenção na sua casa, no seu imóvel, dos sistemas de drenagem antes do período chuvoso, para que não aconteçam essas quedas de muro. Belo Horizonte é uma cidade muito acidentada, tem muitos muros de arrimo e isso tem ocorrido sem que a gente tenha conseguido um resultado prático importante. Desde o início do período chuvoso, em outubro do ano passado, 11 pessoas já morreram em Minas. E não acabou não, nós temos outras notícias envolvendo a situação das chuvas em Minas. A Prefeitura de Ubá, na zona da Mata Mineira, decretou estado de emergência depois de um forte temporal que caiu nesse final de semana. Centenas de pessoas ficaram desabrigadas e desalojadas no município. E quem tem as informações é o repórter Marcelo Silveira, direto da nossa redação. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, de acordo com os primeiros números da Prefeitura lá de Ubá, 130 famílias ficaram desalojadas e uma ficou totalmente desabrigada. 5 casas e um comércio foram interditadas por riscos de desabamento e também de deslizamento de encostas. Agora, na última sexta-feira, Inácio, uma criança de 5 anos foi arrastada por uma correnteza ao passar de bicicleta em uma ponte lá de Ubá. Segundo o Corpo de Bombeiros, o garoto estava junto com os amigos quando a força da água acabou derrubando a bicicleta e o menino sumiu na enchente. A Defesa Civil do Estado afirma que desde outubro do ano passado, 44 municípios já decretaram estado de emergência e 11 pessoas acabaram morrendo em decorrência das chuvas. Saldo triste, tá certo então, viu, Marcelo? Obrigada pelas informações. E a BR-265 está completamente fechada depois que uma ponte caiu na cidade de Nazareno, no Campo das Vertentes. Isso também depois de uma forte chuva que atingiu a região. Os motoristas não conseguem fazer o trajeto pela rodovia entre as cidades de Barbacena, na região central do estado, e Lavras, no sul de Minas. Um desvio está sendo feito no local, o que aumenta o percurso em mais de 70 quilômetros. Funcionários dos Correios deram início hoje a uma greve nacional. Eles cruzaram os braços enquanto o Tribunal Superior do Trabalho julga o repasse dos custos do plano de saúde para os trabalhadores. Aqui na capital, o funcionamento das agências é normal, mas o setor de distribuição de correspondências está afetado.
Em Belo Horizonte, parte dos funcionários dos Correios se concentrou em frente à agência central na Avenida Afonso Pena. Dentro da unidade, a movimentação era normal no setor de atendimento. Os reflexos maiores, segundo o sindicato da categoria, estavam previstos para o setor de distribuição. A distribuição ela já vem prejudicada não pela greve, mas pela má administração da empresa e por uma falta de concurso público, que desde 2011 o Correio não realiza nenhum concurso público e de 2 anos para cá já demitiu mais de 20 mil funcionários. Os funcionários cruzaram os braços no mesmo dia em que o Tribunal Superior do Trabalho começou o julgamento sobre o plano de saúde depois de trabalhadores e empresa não chegarem a um acordo. Os funcionários são contra mudanças no plano de saúde da empresa, que prevê pagamento de mensalidades e também o corte de dependentes dos contratos. Os funcionários acompanharam o julgamento do TST por meio de uma TV instalada na entrada da unidade. A greve nacional é por tempo indeterminado. Em nota, os Correios afirmaram que consideram a greve ilegal, já que não houve descumprimento de qualquer cláusula do acordo coletivo de trabalho da categoria. A Polícia Civil de Minas fez um novo acordo de colaboração premiada com o ex-empresário Marcos Valério. Esse acordo, feito com o publicitário condenado em 2012 pelo Mensalão Tucano, visa elucidar várias investigações de corrupção em empresas estatais como a CEMIG, a Copasa e a Codemig, e também em licitações públicas, inclusive as relacionadas à cidade administrativa no período de 1998 a 2014. As informações que serão prestadas por Marcos Valério devem ser comparadas com elementos já fornecidos por Nilton Antônio Monteiro, delator da lista de Furnas e do Mensalão Tucano. Moradores de Santo Antônio do Monte, na Zona da Mata, podem enfrentar problema de abastecimento por causa de minério que foi lançado hoje no Ribeirão Santo Antônio pela Anglo América. A informação foi passada pela própria empresa à Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Parte da tubulação do mineroduto foi rompida. A Copasa suspendeu a captação de água no córrego e está definindo outra alternativa para o abastecimento. Até o momento, a Anglo América não se manifestou sobre o assunto. Na sexta-feira, o Ministério Público de Minas Gerais determinou que a mineradora Anglo American pague 400 milhões de reais por danos causados pela implantação do projeto Minas Rio, que é esse aí o maior mineroduto do mundo, com mais de 500 quilômetros de extensão. A Polícia Civil prendeu 10 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em ataques a bancos em Minas e também no estado de São Paulo. Segundo a polícia, o grupo já teria um novo ataque planejado aqui no estado. E com as pessoas foram encontrados explosivos, detonadores, máscaras, coletes à prova de balas e armas. 3 veículos também foram apreendidos e 5 dos suspeitos foram presos na BR-381. Eles foram levados para a delegacia de Pouso Alegre, no sul de Minas. Todos possuem antecedentes por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas e um deles era foragido da justiça. E você vai ver no próximo bloco os destaques do futebol. Depois da rodada do fim de semana, Cruzeiro, América e Atlético ficaram no topo da tabela e vão jogar as quartas de final em casa. Deputados mineiros lançaram hoje uma frente parlamentar contra a privatização de Furnas. Segundo os parlamentares, a economia de Minas poderá sofrer prejuízos com a venda da empresa, que possui 18 usinas hidrelétricas, 2 termoelétricas e 3 parques eólicos. 40% da energia consumida no país passa pela estrutura da empresa. E a gente fala agora da rodada do futebol no fim de semana. O Atlético venceu o Tombense por 1-0 em casa, o Cruzeiro empatou com o Patrocinense em Patos de Minas e o América também ficou em 1-1 ali com o Vila Nova, e com esses resultados deu a lógica na primeira fase do Campeonato Mineiro. Com a classificação assegurada no Mineiro e o jogo do meio de semana pela Copa do Brasil, o Atlético encarou o Tombense com um time formado por jogadores reservas e da categoria de base. E por falar em oportunidade, dá uma olhada nesta aí que o Everton perdeu depois da bobeada da defesa do Atlético. A falta de pontaria também atrapalhava os jogadores do Galo. Primeiro com o jovem Alejandro e depois com o já consagrado Luan. O lance que definiu o jogo aconteceu na segunda etapa. Luan aproveitou a sobra de bola e soltou uma bomba. O árbitro Felipe Fernandes de Lima viu toque no braço do zagueiro Anderson e marcou pênalti. Danilo cobrou com força e fez o gol da vitória.
Os jogadores entraram bem conscientes, eles já vinham treinando juntos e acho que os números mostram, e a gente fez uma boa partida também do ponto de vista que a gente viu do desempenho deles de modo geral, né? Então foi bem satisfatório o desempenho. 1-0 acho que não refletiu o que poderia ter sido a partida, mas o desempenho foi muito positivo. O América também palpou titulares e ficou no empate com o Vila Nova em Nova Lima. O Coelho saiu na frente com este belo gol de Norberto. Mas a equipe da casa evitou o rebaixamento neste gol de raça do Felipinho. A partida foi encerrada após um torcedor atirar uma bomba no gramado. Por sorte, o lateral Marcelo Tchê não se feriu. E é claro que o objetivo a partir de agora é classificar na próxima, nesse mata, né? E buscar aí para frente aí a semifinal e quem sabe a final. O Cruzeiro também foi com uma equipe reserva para enfrentar o Patrocinense. Rafael Marques abriu o placar para o líder da primeira fase, mas aos 39 minutos, Gênesis em posição de impedimento deixou tudo igual. Com os resultados do domingo, deu a lógica e as 3 equipes da capital fecharam a primeira fase do Mineiro nas 3 primeiras posições e vão decidir as quartas de final do campeonato aqui mesmo em Belo Horizonte. Primeiro colocado, o Cruzeiro enfrenta o Patrocinense, mesmo adversário desse domingo. O segundo colocado, América, recebe o Boa Esporte. O Atlético, que ficou em terceiro, enfrenta o RT. O duelo entre equipes do interior vai ser em Juiz de Fora, onde o Tupi recebe o Tombense. E os jogos já têm datas e horários. Cruzeiro e Patrocinense entram em campo às 4 da tarde no sábado. No mesmo dia jogam América e Boa Esporte às 7 da noite. E no domingo tem Atlético e o RT às 4 da tarde. Todos esses jogos aqui em BH. Quem tem autoestima tem coragem de seguir em frente e assumir as responsabilidades da vida porque se sente seguro. Quem faz essa reflexão é o professor de física mais famoso do Brasil, o Pachecão. É para você começar bem a semana. Meus queridos, a autoestima é o suporte mais fundamental que os pais podem dar a seus filhos através da educação. Uma boa autoestima permite a pessoa amar a si mesma, compreender-se, sentir-se em segurança, aceitar suas forças e suas fraquezas, sentir-se sereno, positivo e em paz, comportar-se de maneira adequada e ser competente. Infelizmente, com muita frequência, a educação de uma criança não lhe permite construir uma boa autoestima, o que a leva a ser um adulto, rapaz, que se sente insignificante, ansioso, culpado, incompreendido, pessimista e solitário. Felizmente, sempre é possível mudar essa situação. Trata-se de tomar consciência do que está havendo, assumir a responsabilidade de sua vida, modificar seu diálogo interno, seus pensamentos errados, desenvolver a autoestima é estar convencido de que, independentemente das circunstâncias de nosso nascimento, de nossa infância e de nossa vida, somos seres criados à imagem de Deus, únicos e insubstituíveis. Isso permite desenvolver em si mesmo a certeza de ter valor e ser digno de se amar e ser amado. Falou legal? É isso aí. Bye, bye. É isso aí mesmo. E veja a seguir, Salão do Estudante reuniu instituições educacionais de 20 países diferentes aqui em Belo Horizonte. Quase 200 instituições de ensino de 20 países participaram no fim de semana de uma das maiores feiras de intercâmbio da América Latina aqui em BH. Com o mercado de trabalho cada vez mais disputado e seletivo, profissionais de diversas áreas têm buscado qualificação. Cursos, palestras, workshops. Aqui na Feira Internacional do Estudante, o público tem a oportunidade de escolher entre diversas opções de estudos e graduações, especializações no exterior. Uma bela oportunidade para incrementar o currículo e ter um diferencial no mercado de trabalho. Vai ter contato com novas culturas, vai ter contato com estudantes de vários outros países. Quando ele voltar, ele vai ter um currículo internacional. É o que pretende o bacharel em turismo Wayne. Ele já fez uma pós-graduação aqui no Brasil e pretende atravessar o oceano em busca de mais conhecimento. Eu quero ir para a Universidade do Porto, a melhorar a graduação, fazer mestrado em administração. A Universidade do Porto tem a mestrado em administração e finanças, é o que eu quero. Consegue ganhar tempo porque você faz 2 em 1.
Este ano, o país homenageado é Portugal, que tem se destacado entre os destinos mais procurados pelos estudantes brasileiros. Há uma participação enorme ao nível destes eventos, das feiras. Querem saber mais sobre aquilo que está acontecendo em Portugal. A Lara nem saiu do ensino médio, mas já pensa no futuro profissional. Eu acho que vai me ajudar muito na questão do idioma, que é o que eu mais quero, para conseguir empregos melhores, essas coisas e tudo. Fora o crescimento, assim, pessoal. Profissionais mais qualificados para empresas cada vez mais exigentes. Ele também vai estar mais preparado. Ele vai ter se ele fizer um curso de línguas de inglês, por exemplo, para negócios, quando ele voltar, ele vai saber a tendência que está acontecendo no mundo. E quando ele voltar, ele vai estar mais preparado. E vai ajudar, inclusive, o mercado brasileiro, sim, para desenvolver mais fácil. Para mais informações, acesse salãodoestudante.com.br. E eu quero lhe fazer um convite especial. Amanhã, a gente vai dar início aqui no jornal a uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas. Nós fizemos aí uma reunião prévia com todos os candidatos que já haviam sido anunciados pelos partidos até o final de fevereiro para acertar o formato dessas entrevistas e o tempo de duração. Minutos antes do jornal começar, a gente vai sortear os temas sobre os quais eles serão perguntados. Mas as questões serão surpresa para todos os candidatos. E o primeiro a ser entrevistado, o primeiro pré-candidato, será o ex-prefeito de Belo Horizonte e candidato pelo PSB, Márcio Lacerda. Você não pode perder. Portanto, amanhã, a partir de amanhã, comece a nos acompanhar aqui fielmente para ter mais informações sobre os pré-candidatos ao governo de Minas. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua audiência nesta segunda-feira, mas, claro, quero contar com você amanhã, terça-feira. Até lá e tenha uma ótima noite.